Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Westeros foi, desde os tempos mais antigos, antes mesmo do início da história registrada, um gigantesco campo de batalha, no qual forças militares de todos os tipos, tamanhos, poderes e compleições se degladiaram por poder, riqueza, terras, títulos, prestígio, sobrevivência ou simplesmente pela sede de sangue, e onde aldeias, vilas, cidades ou reinos inteiros poderiam ser varridos em questão de horas ou dias, pela ação mortífera de milhares de combatentes com sede de vitória. Por conta disso, os senhores, reis e líderes de clãs em todas as partes de Westeros precisaram desenvolver cadeias de comando e estruturas militares sólidas para responderem a agressões externas, a tumultos internos ou simplesmente para perpetuarem e aumentarem seu próprio poder, indo à guerra contra seus pares sempre que julgavam necessário, e é precisamente sobre isso que falaremos hoje. O vídeo de hoje será inteiramente dedicado a falar sobre essas forças, enumerando poderes, estratégias, armamentos e táticas das forças militares Westerosi, com natural ênfase no período das crônicas, durante o início dos eventos dos livros, para que possamos aferir com mais nitidez a realidade das forças dos Sete Reinos no período atual. Mas antes de começarmos a falar sobre tropas e táticas, não se esqueçam de deixar seu like, de se inscreverem no canal, de compartilhar o material com os amigos e de considerar contribuir de forma mais direta com o trabalho desenvolvido aqui, através do Pix, que é a opção mais eficiente, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Sem mais delongas, comecemos a tratar dos exércitos de Westeros. No início dos tempos, quando Westeros ainda era dominado e habitado pelas chamadas raças antigas, os gigantes e os filhos da floresta, não existiam registros escritos e por isso não há como saber como ou sequer se eram lutadas guerras entre essas raças, mas presume-se que sim. Os gigantes sempre foram à guerra armados com grandes porretes ou martelos de madeira e pedra, enquanto os filhos guerreavam apenas quando necessário, usando arcos de represeiro, lanças de madeira e lâminas feitas a partir de obsidiana, o vidro de dragão, devidamente polida e afiada. As coisas no continente no que tange à guerra apenas se modificaram quando os primeiros homens começaram a chegar no continente, ainda na aurora dos tempos, através do istmo do Braço de Dorne, trazendo consigo inovações devastadoras como cavalos, cães de combate, escudos de madeira e couro fervido e, mais importante ainda, armamentos de bronze, uma liga metálica mais forte do que os materiais usados pelos filhos e pelos gigantes, que desequilibrou muito as lutas pelo domínio do continente em favor dos humanos. A isso se seguiu um período interminável de conflitos entre os humanos, que estabeleceram um sem número de reinos e clãs, sempre lutando por poder e supremacia. Milhares de anos mais tarde, os ândalos vieram de além-mar em seus navios, trazendo consigo mais uma inovação importantíssima, o aço, outra liga metálica ainda mais poderosa do que o bronze, que haviam aprendido a confeccionar com os Rhoynares, e que suplantou rapidamente tanto o bronze dos primeiros homens quanto quaisquer armas que os poucos filhos da floresta ainda restantes pudessem empregar, dando o controle de toda Westeros abaixo do gargalo aos invasores em questão de séculos. Mais alguns milhares de anos se passaram depois disso, com incontáveis guerras e querelas entre os reinos estabelecidos pelos Ândalos, e a próxima grande mudança no aspecto militar em Westeros se deu a quando da chegada de Aegon Targaryen e de suas irmãs, que conquistaram o continente e estabeleceram um novo reino unificado. O Conquistador estabeleceu com isso também uma nova cadeia de comando unificada, além de consolidar um sistema feudal e hierárquico ao qual poderia recorrer sempre que julgasse necessário. Dentro desse sistema, o rei, a autoridade máxima nos reinos e o detentor da última palavra em todos os assuntos, se encontrava no topo, inclusive no aspecto militar, sendo o comandante em chefe de todos os exércitos dos reinos. Logo abaixo de si existiam as 8 grandes casas, as detentoras do poder máximo a nível regional, cada uma das quais controlando um dos territórios que constituíam os 7 reinos de Westeros a quando da chegada de Aegon, com algumas mudanças impostas pelo Conquistador e com a exceção do Reino das Ilhas e dos Rios, que foi dividido entre a Casa Greyjoy e a Casa Tully.
As 8 grandes casas têm sob seu comando os chamados senhores vassalos, lordes de casas menores que lhes prestam vassalagem, ocupando subdivisões de suas terras em troca da promessa de lhes pagarem tributos e de sempre virem quando fossem convocados, trazendo suas respectivas forças para ajudarem a compor os exércitos de cada região quando o senhor suzerano partisse para a guerra. Os senhores vassalos detinham poderes semelhantes aos dos grandes senhores, mas em escala reduzida, obviamente. Algumas dessas casas vassalas tinham também sob seu comando as chamadas pequenas casas, uma escala terciária do poder dos senhores, responsáveis por pequenas porções de terra e com as mesmas obrigações devidas pelos senhores vassalos. Logo abaixo da categoria dos lordes, precisamos naturalmente falar sobre a classe dos cavaleiros, uma das instituições mais notáveis e importantes dentro do contexto dos 7 reinos, especialmente ao sul do Gargalo, onde é mais presente. A categoria mais elevada de cavaleiros, que são por si mesmos a espinha dorsal de qualquer exército sulista e a unidade de maior prestígio dentro de uma força militar westerosi, é a de cavaleiros com terras, os mais graduados e normalmente mais ricos dentre os cavaleiros, que detêm seu próprio solar e seus próprios domínios, detendo dentro deles quase todos os poderes de um senhor feudal, exceto o de exercer a justiça em nome do trono, e se armando e couraçando com seus rendimentos próprios. Logo abaixo deles, encontra-se a categoria dos cavaleiros domésticos, guerreiros vinculados diretamente a uma casa e a um senhor específico, que lhes prestam vassalagem direta e são, em troca, sustentados por seus rendimentos, indo à guerra conforme a vontade do senhor. A terceira categoria de cavaleiros é a de cavaleiros andantes, ou cavaleiros itinerantes. Esses homens, embora treinados e ungidos, não possuem uma residência fixa, vagando pelas estradas de reino em reino em busca de alguém que os contrate, quase como mercenários, mas com mais prestígio. Os cavaleiros itinerantes lutarão por quem lhes pagar mais e, lamentavelmente, sua reputação não é muito boa, pois são conhecidos por mudar de lado a seu bel prazer, mais uma vez, quase como mercenários comuns. Ademais, também vale apontar que, embora cavaleiros itinerantes fiquem em alta demanda em tempos de guerra dos reinos, nos tempos de paz eles podem vir a passar sérias dificuldades, pois ao contrário de cavaleiros com terras e de cavaleiros domésticos, eles não têm rendimentos fixos ou alguém que os sustente durante seu treinamento, de modo que podem até chegar ao extremo de passar fome, ocasião em que se convertem frequentemente em cavaleiros fora da lei, uma classe bastante infame de bandidos, que se aproveitam de seu treinamento militar para roubar e extorquir a seu bel prazer, normalmente se escondendo em matas e locais acidentados e se organizando em bandos, abandonando por completo seus votos e seu código de honra e sendo algumas das pessoas mais desprezadas pelo povo dos reinos. Em regiões nas quais a fé do Sete não predomina, como o Norte ou as Ilhas de Ferro, existem guerreiros a cavalo que atuam como cavaleiros, mas que não são ungidos e nem gozam de tamanho prestígio. Cada um dos 7 reinos de Westeros possui suas próprias forças militares, que atuam da forma como expliquei anteriormente, sendo organizadas e conclamadas pelos lordes das grandes casas quando uma guerra é iminente, seja de conquista ou de defesa de suas terras. Embora os lordes menores tenham permissão de defender suas próprias terras em caso de um ataque externo, eles não podem marchar por iniciativa própria, sem a anuência do seu senhor suzerano ou de seu rei, pois isso configuraria desobediência, rebeldia ou mesmo traição. Para entendermos melhor as forças de cada um dos reinos, vamos analisá-lo de maneira detida, um a um, começando no extremo sul, na quente e ensolarada Península de Dorne, o principado que tem, pelas próprias características físicas e sociais, um estilo de luta muito singular. O Principado é uma região bastante peculiar dentro de Westeros, protegido pelas Montanhas Vermelhas do restante do continente, e isolado por seu profundo deserto interior, uma região traiçoeira que já ceifou as vidas de diversas forças de invasão estrangeiras, e que por si só serve como uma formidável barreira natural. A principal fonte de informações sobre números e táticas militares dornesas que temos é o livro A Conquista de Dorne, escrito de próprio punho pelo rei Daemon I em pessoa, para celebrar e glorificar seu domínio do Principado, embora homens mais sensatos não tomem seus relatos de forma literal, pois sabe-se que o jovem dragão inflou propositalmente os números dos dorneses para engrandecer ainda mais sua própria conquista, embora os próprios dorneses nunca tenham se incomodado em corrigi-lo, pois ficam felizes em ser percebidos como uma ameaça maior do que de fato são. De todo modo, especula-se que, ao convocar todos os seus vassalos para o combate, os príncipes Martell poderiam reunir uma força de até 50.000 soldados, embora esse número dificilmente fosse atingido na prática devido às questões logísticas únicas do Principado, como a escassez de fontes de água potável, que prejudicariam em muito o sustento de uma força militar grande. Os dorneses possuem, tanto por uma questão de sua geografia quanto por seus laços culturais, um estilo único de combate.
O traço mais característico dos guerreiros de Dorne é sua predileção pela lança, uma característica tão marcante que a lança está até mesmo no escudo da própria casa Martell, trespassando o sol reinar de Nymeria. Os dorneses também são conhecidos por irem à guerra com vestes mais leves do que as usadas por outros povos dos reinos, preferindo lenços e turbantes a elmos de aço e casacas leves plissadas de couro e seda a armaduras de metal, pois tais armaduras e cotas de malha comuns são perfeitamente capazes de cozinhar um homem em questão de minutos sob o forte sol da região. Outra característica marcante de Dorne no aspecto militar são seus famosos corcéis de areia, considerados por muitos em Westeros como a melhor montaria que existe, por serem não apenas incansáveis, mas também resistentes, podendo cavalgar por um dia e uma noite inteiros sem se cansarem, além de serem mais resistentes à sede do que outras montarias, mesmo que sejam também menores do que cavalos de batalha preferidos por outros povos dos reinos. Os dorneses são conhecidos por colecionarem historicamente grandes vitórias memoráveis como aquela sobre as forças do próprio Aegon I durante a primeira das guerras dornesas, sendo a única região de Westeros a resistir de forma bem sucedida aos Targaryen por cerca de 180 anos, mas também são notáveis por seu estilo mais sujo de combate, sendo afamados por exemplo, envenenarem suas armas e projéteis para infligir os maiores danos possíveis aos adversários, sem se preocuparem com questões como a honra cavalheiresca, e por preferirem táticas de guerrilha e emboscadas a um estilo de luta mais direto, como prefeririam outros Westerosi. Nos deslocando um pouco mais para noroeste, temos a região da Campina, a mais rica em termos de agricultura e militarmente mais poderosa dentre todas as regiões dos reinos. A abundância material impressionante dos domínios dos Tyrell de Jardim de Cima é afamada em todo o mundo conhecido, e se reflete naturalmente nas suas forças militares. Além disso, vale destacar que a Campina é também a região mais populosa dos Sete Reinos por uma boa margem, contando com algo em torno de 12 milhões de habitantes segundo uma estimativa semi-canônica, o que torna as forças potenciais que a região pode reunir bastante vultosas também. Estima-se que, ao convocar todos os seus vassalos para a guerra, os senhores Tyrell sejam capazes de reunir uma força que oscilaria entre os 80 mil e os 120 mil soldados, um número absolutamente assombroso para os padrões do continente. Além disso, estima-se que pelo menos um terço desse montante seja formado por cavaleiros couraçados, que, como dito anteriormente, são a unidade mais prestigiosa e mais poderosa dentro dos exércitos Westerosi, e fazem a diferença no contexto de uma batalha, tornando os Tyrell a casa nobre mais poderosa dos Sete Reinos, conforme pontifiquei em um vídeo recente do canal, um especial sobre as 5 casas mais poderosas de Westeros na minha visão, que vale muito a pena conferir. Quanto aos equipamentos militares usados pelos soldados Tyrell, eles variam bastante em escopo e qualidade, pois naturalmente, uma grande força militar demanda um volume grande de armas e armaduras, e os Tyrell nem sempre têm esses equipamentos em quantidade suficiente para suprir essa demanda de maneira uniforme. Por isso, enquanto alguns homens da região vão à guerra empunhando grandes espadas de aço de qualidade tão boa quanto o dinheiro pode pagar, vultosos escudos de metal e armaduras completas, outros, em especial os camponeses conscritos à força pelos lordes vassalos, usam porretes, ferramentas agrícolas ou qualquer outro instrumento em que possam pôr suas mãos e que seja útil como arma improvisada. Já nos mares, a Campina conta com pelo menos 3 frotas que valem a menção. A primeira e maior delas é a frota Redwyne, afamada nos reinos por ser a maior e mais poderosa em Westeros durante o reinado de Robert I, contando com 200 navios de combate, usados em especial na defesa das águas em torno da Ilha da Árvore, para que suas preciosas rotas comerciais não sejam ameaçadas. A segunda é a menor, porém igualmente formidável frota Hightower, ancorada em Vila Velha, cujo tamanho exato não é conhecido, mas que cumpre igualmente propósitos defensivos, patrulhando e protegendo a desembocadura do Vinho-Mel e o porto da cidade. A terceira, menor do que as duas anteriores, é a pequena frota de navios de combate das Casas das Ilhas Escudo, que existe para proteger a desembocadura do Mander, em especial de incursões dos Nascidos no Ferro. Os Tyrell contam também com o maior número de casas vassalas em todos os reinos, e algumas delas se destacam no aspecto militar, com destaque para os Tarly de Monte Chifre, comandados por Lord Randall, que é reputado por Sir Kevan Lannister como o melhor soldado da Campina durante os tempos das Crônicas. A próxima região que vamos analisar se encontra logo acima das Ilhas Escudo e é talvez uma das mais cruciais para o entendimento do poderio militar nos Sete Reinos, as Terras Ocidentais.
Os domínios dos Lannister são de longe os mais ricos em todo o continente no aspecto financeiro, devido às extensas e vastas minas de ouro e outros metais preciosos existentes em seu subsolo, por quase toda a extensão da região. Isso faz uma tremenda diferença no aspecto militar, pois ainda que as terras dos Lannister não sejam as mais férteis ou sua população a mais numerosa, o poder do dinheiro os impulsiona de certa maneira. A estimativa para as forças totais dos Lannister ao convocarem todos os seus vassalos à guerra fica em cerca de 45 a 50 mil soldados, um número bastante considerável, mas a principal força dos ocidentais reside em sua padronização de equipamentos. Devido à grande riqueza material da região, os soldados Lannister talvez sejam os mais bem aprovisionados nos reinos, contando com um equipamento padrão de boa qualidade, o que faz toda a diferença em combate. Enquanto soldados de outras regiões às vezes precisam se virar com o que têm em mãos, os soldados Lannister podem quase sempre esperar por um bom equipamento. Outra diferença marcante sobre o poderio Lannister influenciada pelo ouro abundante é a possibilidade de contratação de companhias mercenárias sempre que necessário, para aumentar seus números em uma guerra, o que mais uma vez lhes dá uma boa vantagem estratégica. Nos mares, os Lannister também contam com um pequeno poderio, tendo uma frota de cerca de 20 a 30 embarcações de combate, entre carracas, galés, dromones e outros tipos de navios, ancorada na cidade de Lannisporto, usada em especial para proteger a formidável riqueza do porto contra incursões de saqueadores das Ilhas de Ferro. Essa frota, naturalmente, pode ser aumentada em tempos de maior necessidade defensiva, e durante as crônicas o número poderia estar mais próximo a 50 ou 60 navios. As casas ocidentais são reputadas como as mais fiéis dentre todas as casas nobres dos Sete Reinos, em especial durante o período de comando de Lord Tywin Lannister sobre o Ocidente, e dentre os vassalos dos Leões Ocidentais, os que mais se destacam no aspecto militar são os Clegane, uma casa cavalheiresca comandada por Sir Gregor, a montanha que cavalga, um homem gigantesco, brutal e malévolo, conhecido como o Cachorro Louco de Lord Tywin, que sempre está entre seus mais úteis serviçais em campo. A casa conta também com Sandor Clegane, o Cão de Caça, escudo juramentado do príncipe Joffrey Baratheon e um dos guerreiros mais afamados nos reinos. A próxima região que vamos observar são as Terras da Tempestade, que, em certo aspecto, são opostas à Campina e o Ocidente. A realidade aqui é muito mais dura. Devido ao seu terreno pobre para a agricultura, densa e vasta cobertura florestal e relevo relativamente montanhoso, as Terras da Tempestade não possuem grande população nem grande riqueza, e isso se reflete naturalmente em seus números. Disse que, quando convoca todos os seus vassalos ao combate, o senhor da Casa Baratheon pode reunir, quando muito, 30 mil soldados, entre infantes, cavaleiros leves e um pequeno porém bravo núcleo de cavalaria pesada, que compensa em sua ferocidade e eficiência no combate aquilo que lhe falta em efetivo ou equipamento de alta qualidade, pois como se pode imaginar, a região não é rica. Os Baratheon também não contam com uma força no mar, pois a costa da região é muito dura e agreste, seus mares são extremamente revoltosos, faltam bons portos naturais profundos, e a pouca riqueza material da casa previne a construção e a manutenção de navios de guerra. A seguir, vamos um pouco mais a norte para discutir as Terras da Coroa, os domínios diretos do Trono de Ferro e a região menos populosa e individualmente menos poderosa na porção continental. Essa porção de Westeros, que foi governada diretamente pelos Targaryen até sua queda e que hoje se encontra sob o controle direto da Casa Baratheon, a nova Casa Real, não conta com grandes predicados no que diz respeito à sua geografia, mas é ainda assim uma região importante para o comércio e a política, por ser onde a capital dos reinos, Porto Real, se localiza. É dito que o rei de Westeros pode convocar a partir de seus domínios diretos na porção continental uma força que varia entre os 10 mil e os 15 mil homens, em sua maior parte soldados de infantaria, mas é preciso considerar também que, devido ao fato de a corte se localizar aqui, essa região é sempre um grande chamariz para cavaleiros andantes e outros guerreiros sem uma residência fixa, procurando cair nas boas graças dos cortesãos ou até mesmo do próprio monarca, e por isso, os números de tropa nessa região sempre podem ser inflados com tais guerreiros. Ademais, precisamos também considerar a guarnição da capital, os mantos dourados da guarda da cidade, que normalmente conta com 2.000 recrutas, mas que durante a Guerra dos Cinco Reis foi grandemente inflada por ordem da rainha regente Cersei Lannister, chegando a um pico de 6.000 homens, uma força que pode fazer a diferença em um combate. A capital conta ainda com uma frota real ancorada em seu porto, uma das 3 maiores e mais importantes do continente. Seu número exato de navios não é conhecido e tende a variar drasticamente de acordo com a necessidade de momento, a prosperidade de cada reinado e a inclinação de cada rei a prestar mais ou menos atenção à questão naval.
A única informação concreta sobre números que temos diz respeito ao período anterior à Guerra dos Cinco Reis, quando Stannis Baratheon, então mestre dos navios da corte, navegou com a maior parte da frota até Pedra do Dragão, antevendo o conflito que se aproximava, deixando para trás apenas 50 navios. Para além da porção continental, precisamos também levar em conta os senhores do Mar Estreito, que dominam as pequenas ilhas na Baía da Água Negra. Estes senhores estão, tecnicamente, sob a jurisdição das Terras da Coroa, mas tendem a se alinhar sempre a quem quer que comande a Fortaleza de Pedra do Dragão, antiga sede Targaryen. O Senhor da Fortaleza Insular pode reunir, quando muito, cerca de 3.000 homens quando convoca tais casas menores para a guerra, uma força composta principalmente por lanceiros, alguns poucos cavaleiros couraçados, arqueiros, besteiros e soldados de infantaria, mas sua principal força está em suas pequenas frotas de guerra, não pelos números, já que combinadas elas não passam de algumas centenas de embarcações, mas sim pela experiência de suas tripulações. Avançando um pouco mais a norte, nós atingimos o afamado Vale de Arryn, uma das porções mais vantajosas para se controlar no continente do ponto de vista militar, e os domínios da casa de mesmo nome, os Senhores do Ninho da Águia. Os Senhores do Ninho da Águia podem, em teoria, convocar uma força máxima de 45.000 soldados, formada principalmente por arqueiros e infantaria, mas contando também com algumas centenas dos famosos cavaleiros pesados do vale, e com mais algumas centenas de cavaleiros leves, tornando suas forças comparáveis às do norte ou de Dorne, mas o número de soldados não é o maior dos trunfos militares dos Arryn. Para começar, sua região é uma das mais férteis em Westeros, comparável à Campina, e as Montanhas da Lua que formam o vale propriamente dito são uma formidável proteção natural, funcionando como uma espécie de muralha gigantesca que isola os domínios dos Arryn do restante do continente, o que lhes permite, por exemplo, permanecerem neutros durante guerras que não lhes interessem, simplesmente fechando seus famosos portões sangrentos e isolando sua região. Isso significa que, se assim quiserem, os Arryn podem, a qualquer tempo, simplesmente se isolar e evitar a destruição material e os custos da guerra, sobrevivendo à base de suas próprias colheitas enquanto esperam que a tormenta do resto do reino passe. Isso faz com que os Arryn estejam, em essência, bem seguros em tempos de guerra, mas isso não é o mesmo que dizer que eles não enfrentem dificuldades também, pois existe ao menos um inimigo recorrente dentro de seus próprios domínios, os clãs das Montanhas da Lua, descendentes diretos dos primeiros homens que não se ajoelharam aos Arryn depois da conquista do vale e que recuaram para o alto das montanhas para permanecerem livres. Eles promovem constantes ataques relâmpagos contra viajantes e aldeias, mas sempre desaparecem como fumaça quando os cavaleiros do vale se aproximam para lhes dar batalha, tornando-os em uma verdadeira dor de cabeça para os senhores da Lua e do Falcão. Eles são, apesar de uma força militar a se ter em conta, indisciplinados e muito mal equipados, no entanto, o que os torna não mais do que uma pedra no sapato dos nobres da região. É preciso ainda apontar que Vila Gaivota conta com uma pequena frota de guerra ancorada ali, em especial para propósitos de defesa, embora ela não seja tão grande quanto as frotas da Campina ou do Ocidente. Ao lado do vale, chegamos às terras fluviais, o domínio da Casa Tully de Correrio e talvez a região mais assolada por guerras e combates nos reinos, devido ao seu relevo plano e à sua posição central. Exércitos vindos de todas as partes do reino precisam acabar passando por essa porção do continente para irem onde desejam, e por isso, as terras fluviais acabam pagando o preço, sendo constantemente saqueadas e incendiadas, o que talvez explique por que os Tully são, em geral, uma grande casa mais fraca do que quase todas as demais. Ainda assim, ao convocarem todos os seus vassalos à guerra, os senhores da Truta Saltante podem reunir uma força de cerca de 45.000 homens, teoricamente, tornando seu poder comparável ao do Vale de Arryn. Devido às inúmeras guerras enfrentadas e sofridas pela região, os Tully precisaram estabelecer uma eficiente cadeia de comando com seus vassalos para coordenar de forma mais eficiente suas respostas militares, utilizando em especial os rios da região, vias navegáveis mais eficientes do que as estradas de terra que serpenteiam pelo coração de Westeros, como vias de comunicação. Os Tully também têm sob seu comando uma frota de galés fluviais que tem a função de patrulhar as águas do Tridente, tanto em busca de potenciais ameaças militares quanto para suprimir o banditismo nessas águas, que são também importantes rotas comerciais. Falando a respeito dos vassalos Tully em si, a casa que mais se destaca no aspecto de poder são os Frey da Travessia, uma casa nobre relativamente jovem tornada rica por sua posição geográfica privilegiada, protegendo a melhor ponte para a travessia do ramo verde do Tridente. Eles podem, sozinhos, reunir uma força de tamanho formidável, mas também é importante dizer que, sob o atual comando do velho Lord Walder Frey, a casa tem sido conhecida por não ser muito confiável, para se dizer o mínimo.
Nos mares, os Tully não contam com nenhuma força militar específica, mas pode-se destacar o importante papel da Casa Mallister, da Fortaleza de Guarda-Mar, na defesa da costa da região, mais uma vez contra incursões dos Nascidos no Ferro. E por falar em Nascidos no Ferro, a próxima região que vamos investigar é justamente o arquipélago das Ilhas de Ferro, mais a oeste. Os Nascidos no Ferro são um povo particularmente afeito à guerra e às artes navais, e um de seus traços culturais mais marcantes é precisamente seu costume de pilhar a costa do continente, ao que denominam como o costume antigo, em que saqueiam as chamadas Terras Verdes. Eles não se lançam ao mar por uma questão de ousadia ou aventura, no entanto, mas sim por necessidade. As ilhas são o menor dentre todos os territórios do reino e são bastante pobres materialmente, não produzindo nada de muito valioso, e as maiores riquezas são o ferro das minas como as de Harlow, os rebanhos de ovelhas, a madeira de Grand Wick e outros gêneros usados com a principal função de compor sua principal arma de guerra, os navios. Os Homens de Ferro são um povo navegador e dependem dessa atividade para seu próprio sustento, de forma que, ao longo dos séculos e milênios, eles aperfeiçoaram a técnica, até virem a se tornar possivelmente os maiores navegantes em Westeros, embora algumas casas como os Velaryon de Derivamarca possam contestar essa afirmação. Quando convocam todos os seus vassalos para a guerra, os Greyjoy na realidade podem apenas reunir cerca de 20 mil homens de armas a pé, armados em especial com machados, a arma preferencial dos ilhéus, quase sem cavaleiros, pois a instituição nunca fincou raízes aqui, pois os Homens de Ferro não aceitam completamente a fé dos Sete, e de todo modo, os Homens das Ilhas nunca foram exímios cavaleiros. Isso tornaria sua força menor em todo o continente com exceção das Terras da Coroa, mas como dito anteriormente, para entender de forma plena o poder dos Greyjoy e dos Homens de Ferro em geral, precisamos olhar não apenas para os números de soldados, mas sim para os seus dracares e outros navios de combate. Esse sim é a espinha dorsal do poder dos Nascidos no Ferro. Os navios são tão importantes na cultura das ilhas que é dito que cada capitão é um rei a bordo de sua embarcação, o que rendeu às ilhas a alcunha de a Terra dos 10.000 Reis. Mas acredito ser mais adequado dizer que cada capitão é mais como um general, liderando sua tropa de ferro, madeira e tecido pelos mares. A espinha dorsal das forças navais das ilhas é a Grande Frota de Ferro, a terceira das frotas principais nos Sete Reinos, composta por 100 navios 3 vezes maiores do que os dracares comuns das ilhas, mais adequados para enfrentar as frotas do continente em batalha naval, enquanto os dracares são mais usados em funções de pilhagem. Cada uma das casas nobres das ilhas também é capaz de reunir navios de guerra por conta própria, entre dracares e outras embarcações, e ao serem todas reunidas, essas frotas podem totalizar cerca de 500 navios, ou até mais, beirando as 1000 embarcações se os ilhéus se dedicarem ao feito, tornando-os uma legítima ameaça naval. E por último, mas não menos importante, precisamos nos deslocar ainda mais para norte, para falarmos a respeito da realidade militar na última e maior das regiões dos reinos, o norte, os domínios da casa Stark de Winterfell, pois aqui as coisas são um pouco diferentes do restante do continente. Devido ao fato de o norte ter sido a única região dentro de Westeros a resistir de maneira bem sucedida às sucessivas tentativas de dominação dos Ândalos, permanecendo firmemente sob o controle das casas de primeiros homens, a fé dos Sete jamais se estabeleceu por aqui, e apenas algumas poucas casas da região, como os Manderly de Porto Branco, originalmente oriundos da Campina, mantêm a fé nesses chamados deuses modernos. No restante do território Stark, a fé nos deuses antigos ainda é predominante, e por isso, no aspecto militar, a característica que talvez mais salte aos olhos do observador incauto é a ausência da instituição da cavalaria por aqui, que mais uma vez, só se faz presente com alguma monta nos arredores do território Manderly. No restante do norte, existem guerreiros a cavalo que cumprem a função de cavaleiros, mas que não são ungidos nem gozam do mesmo nível de prestígio, sendo também normalmente mais levemente armados e couraçados que suas contrapartes do sul. Diz-se que, quando convocam todos os seus vassalos para o combate, os Stark podem reunir uma força que teria, teoricamente, de 45 a 50 mil soldados, formada principalmente por infantes e arqueiros, e as armas preferenciais dos Homens do Norte são o machado e os porretes e clavas, em detrimento de espadas, por serem, em geral, armas mais baratas de se produzir em escala, já que as terras Stark não são materialmente tão ricas assim, e a principal exceção a essa regra na região talvez sejam os famosos lanceiros da casa Karstark, de Carhold. Também é importante observar que, apesar do número expresso de tropas totais, a vastidão geográfica e as dificuldades logísticas advindas das rotas terrestres precárias da região fazem com que a mobilização total no território seja bastante lenta e difícil, de modo que, normalmente, os Stark vão à guerra à frente de forças bem menores por uma questão de praticidade e tempo.
Dentro do território do norte, para além das casas nobres regulares, que são aquilo que se poderia esperar em qualquer outro lugar no reino, existem ao menos dois grupos distintos que valem a pena citar de passagem. Os clãs das Montanhas do Norte, que ao contrário dos clãs do Vale, são na realidade muito fiéis aos Stark, e que vão à guerra com as armas mais rudimentares possíveis, mas compensam esse fato com sua bravura, em especial combatendo em ambiente de neve, gelo e inverno, e os homens da Ilha de Skagos, os nascidos na pedra, os vassalos mais insubmissos dos Stark por uma boa margem, que são muito semelhantes aos selvagens de além da muralha e são, portanto, normalmente deixados em paz pelos senhores de Winterfell, que só intervêm em sua ilha quando os Skagossi se tornam insubordinados. Um fato curioso sobre o estilo de luta dos homens de Skagos é que, devido ao seu isolamento autoimposto, os homens daqui costumam lançar muito mais mão de armamentos mais antigos, como armas de osso, madeira, pedra, obsidiana e bronze, do que de armamentos mais modernos, como espadas de aço. Um pouco a oeste de Skagos, já sob a sombra da grande muralha de gelo que marca o limite do mundo, precisamos nos debruçar por alguns momentos sobre a realidade da Patrulha da Noite, a ordem militar que guarda esse limite do mundo dos selvagens do norte e das coisas ainda piores que ali existem, e é por si mesmo uma força militar considerável, embora minguante. Os Irmãos Negros juram jamais tomar parte nas querelas dos reinos, vivendo tão somente para a proteção dos reinos dos homens, motivo que explica o porquê de seus 19 castelos não conterem muralhas do lado sul. Desse modo, se algum senhor comandante começar a ter ideias subversivas de usar seus irmãos juramentados como um exército particular, será muito mais fácil para os lordes do norte caçarem-no, pois ele não terá onde se esconder. Todos os homens da muralha são treinados em armas, mas o verdadeiro coração guerreiro da patrulha é a Ordem dos Patrulheiros, que tem como função principal fazer incursões de reconhecimento para lá da muralha, coibindo e afugentando ameaças sempre que for necessário. A patrulha chegou a ter, em seu auge, um efetivo de cerca de 10 mil homens, incluindo aí centenas de cavaleiros vindos de todas as partes de Westeros. Mas atualmente, ela mingou para o patamar de cerca de 1000 homens, e a proporção atual é de um cavaleiro a cada 100 homens, ou seja, eles já quase não são mais vislumbrados na muralha. A patrulha luta com armaduras, placas de aço, justilhos de couro e cotas de malha negros, e usam os mesmos tipos de armamentos que se esperaria em outras forças nortenhas, com destaque para as armas defensivas, como catapultas, balistas, bestas e longos arcos de teixo, além de coisas como óleo fervente e grandes barris de água congelada e cascalho, arremessados do topo da muralha para se espatifarem contra o inimigo lá embaixo. Além dessas defesas, também vale a pena citar a pequena frota de navios de guerra ancorada em Atalaia a leste do mar. A única fortaleza da muralha está às margens do mar, usada em especial tanto para suprimir tentativas de selvagens de invadir o reino pelas águas, quanto para capturar navios de contrabandistas que tentam negociar armas com os selvagens, pois armas de aço os tornam um perigo dobrado para o reino. E por falar nos inimigos da patrulha, precisamos citar por último os próprios selvagens de além da muralha, que apesar de sua normalmente vergonhosa indisciplina, constituem também um dos exércitos de Westeros. Os clãs e povos selvagens são bastante numerosos e dispersos, e apenas se reúnem e param suas constantes querelas quando são conclamados por um homem forte que se torna o rei para lá da muralha, como foi o caso de Mance Rayder, que reuniu um assustador exército que beirava as 300 mil pessoas, embora nem todos fossem guerreiros, com muitas mulheres, crianças e alguns idosos entre eles. E precisamos também falar a respeito do pequeno, porém brutal contingente de gigantes e mamutes que os acompanhavam, sem sombra de dúvidas a unidade mais pesada e devastadora em campo aberto. Os selvagens, naturalmente, não têm uma tecnologia bélica tão desenvolvida quanto a dos homens do sul da muralha, e por isso, para além das armas de aço que roubam dos irmãos negros ou que compram através de negociações clandestinas com contrabandistas ou com os próprios irmãos, suas armas são normalmente mais simples e feitas de materiais mais antiquados, como acontece em Skagos, e apenas os Thenn, um povo particularmente aguerrido que vive nos vales escondidos no extremo norte do mundo já mapeado, parecem ter conservado plenamente o conhecimento antigo da Forja do Bronze, pois suas armas e armaduras normalmente são feitas com esse material. Além disso, sua estrutura de comando também é mais sofisticada do que as de outros povos selvagens, e seu líder máximo, Magnar, uma palavra que no idioma antigo significa senhor, é como um deus para seus homens, sendo reverenciado e seguido de maneira fanática pelos guerreiros Thenn.